Salve, salve, queridos e queridas! Professor Morgado aqui, e depois de uma semana de muito trabalho, de muita correria, a missão Fafipa voltou. Vocês pediram e a gente está aqui com mais um episódio da nossa missão Fafipa e o assunto de hoje é especial, hein? A gente vai falar sobre funções, que é um assunto pancadão, hein? É um assunto que não é simples, é um assunto que não é fácil. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, gente, ensino médio a gente passa alguns meses vendo funções. Tá no superior também, superior a gente tem limite de função, integral de função, derivada de funções. Até coloquei aqui a minha camisa de funções, ó. Então, o negócio não é fácil, o negócio não é simples. Mas eu vou direcionar para aquilo que tu tem que saber para encarar a prova da FAFIP. Tá claro, a gente vai resolver questões da banca. Eu não vou aprofundar em coisa que não interessa para ti, tá, gente? A gente vai ver o basicão, assim. O que é uma função, né? Quais são os tipos de função que isso vai cair também, função de primeiro grau, função de segundo grau, exponencial, logarítmica, isso eu quero passar para vocês, e como é que a gente faz as continhas ali básicas de funções. Né? Vamos resolver muitas questões FAFIPA, fiquem comigo, gente, até o final da aula, e assim, ó, aqueles pedidos, né? Vocês já sabem até o que eu vou pedir, cara, deixa o like, primeira coisa, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e quem quiser uma preparação top, quem quiser uma preparação super completa, eu estou com curso de raciocínio lógico para concursos de guarda municipal. O link está na descrição do vídeo, tá, gente? Dá uma olhadinha na descrição do vídeo e, cara, o curso está completaço. Tem uma porrada de videoaulas, PDFs, aulas ao vivo que a gente está fazendo toda semana, está muito legal essa troca de ideia, essa discussão. É assistência para dúvidas. Então, assim, gente, é um esquema para fazer uma preparação completa para concursos aí de guarda municipal, da área policial. Vamos com tudo para cima, gente. Vamos com tudo para cima, porque raciocínio lógico é disciplina para colocar diferença. A concorrência vai errar, a concorrência vai perder questões, e se a gente estiver preparado para gabaritar, a gente está muito na frente, tá? Conta comigo, conta comigo. Professor Bozano também está com uma plataforma top aí, completa para navegantes, está na descrição do vídeo. Professor Navroski está com a mentoria, tá? Coloquei tudo ali que vocês precisam aí para fazer uma preparação top. E, sem muita enrolação, eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre funções, começar a conversar sobre funções. Tá? Mas, ó, o like, hein? Deixa o like, tá? Compartilha com o teu amigo aí que está se preparando para navegante, guarda municipal de trânsito. Eu quero que esse vídeo, pô, estoure, gente. Quero que chegue muita gente e aí eu conto com vocês, conto com a divulgação de vocês. Tá bom? Beleza? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui e a gente já vai começar a trocar uma ideia sobre funções. Esse assunto, pô, é super útil na matemática, tá? Tem muita aplicação mesmo. E basicamente assim, gente, ó, vamos falar de uma forma bem resumida, tá? Bem sucinta. O que é uma função? Primeira coisa, né? Tu tem que entender o que é a função, o que significa a função. Então, assim, ó, uma função é uma relação entre duas variáveis, entre duas letras. Tá? Vai aparecer na prova assim, uma expressão que tem y e tem x, por exemplo, né, de forma que o y está em função do x. Ah, prof, o que significa isso? Isso é fácil, gente. Se tu der um x, automaticamente tu consegue calcular o y. E se tu der um y, automaticamente tu sabe quanto é que vale o x. Dá para calcular, dá para resolver a equação. Tá? Então, basicamente, o que vai aparecer é uma equação, é uma expressão desse tipo aqui. Ó. Vou colocar para vocês um exemplo aqui para a gente começar a conversar. Tá? Y igual a 100 mais 5x. Isso é uma função, gente. Isso é uma função, né? Vocês podem ver ali que o y está em função de x. E aí, o que vai acontecer? O enunciado vai te falar, normalmente, o que representa, né, na historinha prática, que sempre vai vir um bate-papo, vai vir uma historinha prática, né? A Fafipa vai contar uma história para vocês, e aí a Fafipa vai dizer assim, ó, o que representa o y e o que representa o x. Tá, por exemplo, o y nesse caso poderia ser o custo de produção de uma fábrica, tá? Custo de produção. E o x poderia ser o número de peças produzidas. Peças produzidas.
Isso tem muita lógica, né, gente? Isso faz sentido, porque realmente o custo ele está em função das peças. Né? Se eu produzo mais peças, eu vou gastar mais. Se eu produzo menos peças, eu vou gastar menos. Isso é uma coisa que tem muita lógica. Tá? E aí o ponto é o seguinte, ó, eventualmente o enunciado vai te falar quantas peças foram produzidas e tu vai ter que calcular o custo. Isso é fácil ou isso é difícil, gente? Pô, tranquilo, né? Tranquilaço. Porque, por exemplo, assim, ó, se eu te falar que foram produzidas, sei lá, 50 peças, aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar os 50 e vai colocar no lugar do X. E aí vai calcular quanto é que é o Y. Rapidinho, rapidinho, quer ver? Ó, 50 peças, tá? Foram produzidas 50 peças, eu quero saber quanto é o custo. Aí eu vou fazer assim, ó, Y igual a 100 mais 5 vezes 50. Moleza, né? Não esquece, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação primeiro, né? A multiplicação prevalece, isso vai dar 100 mais 250, e isso vai dar um total de R$ 350 que eu gastei com a produção. Ok? E a pergunta poderia ser de outra forma também. Ele pode falar assim: foi gasto R$ 500. Foi gasto R$ 500. Eu quero saber quantas peças eu produzi. Pô, gente, não dá para perder uma questão dessa. Desculpa, não dá. Porque aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o R$ 500, vou colocar no lugar do Y e vou calcular quanto é que vale o X. Aí a gente já sabe resolver a equação, já aprendeu a resolver a equação, vai conseguir fazer a conta. Tá? Então, falando assim, gente, de uma forma bem a grosso modo, tá? Como eu falei, isso é uma coisa que a gente fica meses e meses e meses estudando na facul, no ensino médio, mas falando bem a grosso modo, uma função é quando eu tenho uma variável em função da outra. Uma variável em função da outra. Se eu te der o valor do x, tu consegue descobrir o valor do y, porque o y está em função de x. Ok? Até, eventualmente, numa questão de notação, assim, isso aqui pode aparecer de uma forma um pouquinho diferente. E daí tem gente que já fica apavorado, assim, o cara já, meu Deus do céu, pessoal, não vou conseguir, vai! Calma, calma que eu vou te explicar. Pode aparecer assim, ó, f de x é igual a 100 mais 5x. Querido, querida, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? O que tu tem que pensar? Tu tem que pensar que isso aqui é uma letra, isso aqui é como se fosse um Y, como se fosse um Z, tá? E essa letra, ela tá em função de x. Né? Por isso que a gente escreve f de x, g de x, h de x, é para dizer que essa letra está em função de x. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Lembra, o y é a mesma coisa que f de x. Ok? E aí, né, nessa notação, nessa última notação que eu falei para vocês, pode aparecer a pergunta assim, ó, já apareceu, a FIPA já perguntou isso, hein? Cuidado! Né, a pergunta tipo assim, ó, quanto é que vale f de 50? Sabe o que eu estou perguntando? F de 50? Tem gente que não entende. Tem gente que não sabe o que é isso. Mas, querido, é uma notação simples para dizer o seguinte, ó, eu quero saber o valor dessa letra quando x é 50. Entendeu? Calcula quanto é que vai dar esse y aqui quando x é 50. Aí eu vou fazer isso que eu fiz aqui, ó. Vou colocar o 50 no lugar do x e vou fazer as contas. Tá? F de 50 é 350, como a gente fez a conta aqui embaixo. Tá? Quanto é que é F de 2? O que é F de 2? Ai, não precisa ai, pô. Não precisa. Pega o 2, dá para fazer até de cabeça, hein? Pega o 2, coloca o 2 no lugar do x, e eu quero saber quanto é que vai dar a função. Ó. Vai ficar, ó, acompanha aqui, 100 mais 5 vezes 2. 100 mais 5 vezes 2, isso é 100 mais 10. 100 mais 10 vai dar 110. Tá? Então a gente vai ver que tem algumas questões da FAFIPA que aparece bem essa notação. F de x. E daí se aparecer um númerozinho dentro do parênteses,
esse númerozinho que está dentro do parênteses, tu tem que colocar no lugar do x para fazer a conta. Fechou? Maravilha. Isso é o basicão de funções, tá, gente? Uma função sempre é essa coisa de ter duas variáveis, de ter duas letras. E aí eu tenho também funções de diferentes tipos. Edital de navegante veio caprichado, cara. Veio caprichado. Então, por exemplo, vai ter a função de primeiro grau, né? Função de primeiro grau. Vou dar um exemplo. Opa! Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Função de primeiro grau é quando não tem x ao quadrado, não tem x ao cubo, é só x. Então, esse exemplo que eu acabei de dar, tá? Esse exemplo que eu acabei de dar, ó, 100 mais 5x, a gente fala que isso aqui é uma função afim. Uma função afim ou uma função de primeiro grau, que é a mesma coisa, tá? Primeiro grau. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre ela, né? Aliás, o vídeo de hoje é sobre funções afins, tá? As questões que a gente vai resolver são funções de primeiro grau. Mas não tem só função de primeiro grau. Achou que a Fafip ia dar essa moleza? Não vai dar essa moleza. Vai ter outras funções, função de segundo grau, função exponencial, função log, né? Por isso que na missão Fafipa a gente vai ter alguns vídeos sobre funções, tá? E vamos conversar sobre isso aí com muito carinho. Ó, exemplo, vou dar uma função aqui de segundo grau, quer ver? X ao quadrado menos 3x mais 10. Repara que apareceu aqui o quê? Apareceu um x ao quadrado. Ai, se aparecer um x ao quadrado, isso aqui a gente chama de função quadrática. Função quadrática ou função de segundo grau. Que está no edital, expressamente, tá? Função quadrática ou função de segundo grau. Próximo episódio da missão Fafipa, gente, o episódio 8, a gente vai falar só sobre função quadrática. Tá bom? Aguardem, hein? Mas depende de vocês. Deixar o like, deixar o teu comentário, compartilhar esse vídeo. Conto muito, muito, muito com vocês. Ok? E a função quadrática aí a gente vai ver que o gráfico é diferente, o gráfico é uma parábola, né? A função afim, o gráfico é uma reta. Devagarzinho a gente vai conversando sobre isso, mas são coisas que caem na banca Fafipa, que a gente tem que estar preparado. Depois eu vou ter função exponencial, ficando mais complicadinho, né? Função exponencial, o que é uma função exponencial? O x, ele aparece no expoente, olha só. Função exponencial y igual a 2 elevado a x. Ai! Olha só onde é que o x apareceu, gente. X apareceu no expoente, né? Como ele apareceu no expoente, é uma função exponencial. Tem a função log também, né? Função logarítmica, que vai aparecer um log ali na expressão. Então, cara, é muita coisa. É muita coisa, devagarinho, a gente tem que entender, a gente tem que interpretar e a gente vai encarar as questões da Fafipa, tá? Não fica com medo, não. Vem comigo. Eu acho a tendência aí a gente fazer uns 3 episódios sobre funções, tá? E no final desses 3 episódios a gente vai estar preparado para encarar a questão. Tá bom? Mas enfim, gente, já falei demais, muita teoria, a gente já formou uma base teórica inicial, e eu acho que agora está na hora da gente começar a encarar as questões, tá? Então, para esse vídeo eu selecionei 3 questões aqui para a gente discutir, trocar uma ideia, pensar junto, e vamos que vamos, vamos até o final. Quem não viu os outros episódios, gente, já tem, pô, esse é o 7º, cara. Já tem 6 episódios ali da missão Fafipa, tá? A gente já falou de porcentagem, a gente já falou, pô, de muita coisa legal, cara. O que mais aí que a gente já falou? Porcentagem, a gente já viu também equações de primeiro, de segundo grau, sistema de equações, a gente já conversou sobre geometria, tá? Então na playlist está tudo organizadinho ali, todos os episódios da missão Fafipa, vejam que vocês vão pegar uma base boa para fazer esse concurso de navegantes. E vai conseguir a nossa vaga, a gente vai conseguir a nossa aprovação. Vamos para as questões? Vamos lá. Primeira questão, então, vou colocar na tela aqui, que eu separei com muito carinho para vocês, é essa aqui, ó. Vamos lá, gente, vamos dar uma lida junto, vamos interpretar. Olha aquele padrão que eu falei para vocês, né? Uma pequena empresa produz uma determinada peça automotora, de modo que a sua função de oferta diária seja esse troço aqui, ó.
Então, a questão deu expressamente a função, tá? A função é essa função aqui. Ele não usou x, ele usou p, mas é a mesma coisa, tá, gente? Exatamente a mesma coisa, só mudou o nome da letra. Y igual a menos 5 mais 0,6 vezes p, ok? Aí ele falou que y é a quantidade de peças e p é o preço. Y é a quantidade de peças e p é o preço. De acordo com a função, qual deverá ser o preço? Cuidado, ele quer saber o P, né? Ele quer saber quanto é que vale o P. Ó. Qual deverá ser o preço para que a quantidade de peças ofertadas seja igual a 37? Gente, o que tu vai fazer aqui, gente? Pensa com carinho, tá? Pensa com carinho. Ele te deu a quantidade de peças, que é o Y, e ele te perguntou o preço, que é o P, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 37 e vamos enfiar o 37 onde? E não me pensa bobagem, pelo amor de Deus. A gente vai enfiar o 37 no Y, né, que é a quantidade de peças, e vai fazer as continhas para ver quanto é que vale o P. Essa é aquela questão padrão que eu falei para vocês. Ele dá a função, informa quanto é que vale uma letra e pergunta a outra, tá? Então, ó, vamos fazer as contas aqui. 37 é igual a menos 5 mais 0,6 vezes P. E agora virou o quê, gente? Com todo respeito. Virou uma equação. Questão de equação. Né? Só tem que calcular ali quanto é que vale o P. A gente vai usar as regrinhas básicas aí da matemática, né? E a gente vai conseguir descobrir quanto é que é o P. Tá? Esse cara, por exemplo, aqui, ó, eu vou jogar tudo que é número, eu vou jogar para cá, tá? Para a esquerda. E a letra eu vou deixar aqui na direita, ó. Esse menos 5 aqui passa mais 5, então vai ficar 37 mais 5 é igual a 0,6P. Tranquilo, né? 37 mais 5 vai dar quanto, gente? 42, isso. 42 igual a 0,6P. E esse 0,6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a última continha que eu vou ter que fazer é essa aqui, ó. O P vai ser igual, vou colocar aqui, tá? O P vai ser igual a 42 dividido por 0,6, né? Esse cara está multiplicando, aí ele passou dividindo, efeito sonoro, enfim. E agora, pô, agora não pode errar mais, gente. Tem uma continha de divisão para fazer e resolvendo essa continha de divisão a gente vai conseguir chegar na resposta certa, tá? Então, aquela coisa que eu sempre falo, hein? Quando estiver estudando, deixa a calculadora longe, pelo amor de Deus. Porque tu vai precisar fazer essas continhas de divisão, de multiplicação, número com vírgula, entendeu? E aí a gente tem que estar dominando isso aí, gente. Fácil, fácil, fácil. 42 dividido por 0,6. Primeiro passo, igualem as casas. Tá? Esse aqui tem uma casa decimal, uma casa depois da vírgula, esse aqui não tem. Vocês estão vendo, né? Esse tem uma casa, esse aqui não tem. Então, vou igualar. Vou colocar uma casa aqui também, ó, 42,0. Fechou? Agora que eu tenho uma casa aqui e uma casa aqui, eu posso fazer o quê? Corta a vírgula e divide normal. Tá? Então, essa vírgula sai daqui, essa vírgula sai daqui, e eu vou dividir 420 por 6. E acabou. Tá, ó, aqui vai ficar, começa aqui, né? Vai dar 7. 7 vezes 6, 42. Sobra 0. Como tem mais um 0 aqui, coloca mais um 0 aqui, tá? Então, a gente chegou num total de 70 peças. 70 peças. Desculpa, 70 é o preço, né? Perdão. 70 é o preço. Consequentemente, a alternativa certa é a letra D. E tá resolvido, gente. Resolvida essa questão de funções. Tá bom? Na verdade, mesmo que a pessoa não soubesse bem assim o que é uma função, ela conseguia se virar. Né? Porque, ó, deu uma equação que tinha duas letras, informou quanto é que valia uma letra e perguntou a outra. Né? Informou aqui a quantidade de peças e perguntou o preço. Ele podia ter feito o contrário também, tá? Podia ter informado o preço e perguntado a quantidade de peças. Aí é uma questão mais de interpretar mesmo, de interpretar, de ler com calma, entender o que está pedindo
e correr para o abraço, gente. Não tenham medo da questão de funções. Ok? Mais uma, Fafipa, pode ser? Tem mais duas, hein, que eu separei para vocês. Depois eu quero falar um pouquinho da função de primeiro grau também, dar uns bizus aí do que é um gráfico, né? Como é que a gente vê se ela é crescente, se ela é decrescente. Depois do final tem uma questão caprichada, hein? Não percam, gente. Fiquem até o final, que no final vai ter uma questão top aí que a gente vai resolver. Tá bom. Então vamos lá, compartilhar minha tela de novo. E aí a gente vai resolver mais uma questão da nossa querida Fafipa. Olha essa aqui, gente. Dá uma olhada nessa aqui. Muito legal, hein? Questão muito legal. Ele deu duas funções de primeiro grau. Aliás, eu sempre falo que a questão é legal, né? Eu sou um apaixonado aí pela matemática, pelo raciocínio. Então, ele deu essa primeira função aqui, que é uma função de primeiro grau, tá? Deu essa segunda função, que também é uma função de primeiro grau, porque tu vê, não tem x ao quadrado, não tem x, só tem x. Só tem x ali, tá? Então, a gente chama de função afim, não esqueçam esse nome, ou função de primeiro grau. E aí ele quer o produto. O que é produto, hein? Produto é mais, é menos, é vezes. Isso, né? Produto é vezes, tá? Ele quer o produto, ele quer a multiplicação entre f de 8 e g de 4. Tá? Então, o que a gente vai fazer nessa questão? A gente vai calcular separadinho ali. A gente vai calcular quanto é que é o f de 8, vamos calcular quanto é que é o g de 4, e aí a gente vai fazer a multiplicação, vai fazer o produto entre eles, tá? Gente, a questão é muito, muito, muito de boa, muito possível de tu chegar na prova e fazer rapidinho. Olha só, deixa eu te explicar, vamos lá. Primeiro eu vou escrever a f de x aqui, tá? F de x igual a 3x mais 8. Beleza. Aí ele perguntou quanto é que é o f de 8, né? F de 8 eu quero calcular. Aí vejam bem, gente, f de 8 é só fazer o seguinte. No lugar do x, adivinha quanto é que eu vou colocar? Pô, tá na cara, né, irmão? No lugar do x eu vou colocar o 8 e vou ver quanto é que dá. Só isso. Só isso. Não dá para errar. Tá, olha só, gente, como é que vai ficar aqui? Ó. No lugar do x eu vou colocar 8, vai ficar 3 vezes 8 mais 8. Isso vai dar 24 mais 8, isso vai dar 32. Pronto. Já sei quanto é que vale f de 8. Tá? O pessoal tem medo dessa nota, não sei por que o pessoal tem medo dessa notação, desse jeito de escrever, mas assim, ó, o que está falando aqui, gente, f de 8 é pegue a porra da função f, assim, de um jeito bem carinhoso, né? Pega a porra da função f e no lugar do x coloca 8. Só isso. Tá? G de 4, vamos lá. G de 4. Não pensa em bobagem. Ó, a função g é 4x menos 6, né? Menos 6. Aí eu quero calcular quanto é que é a g de 4. O que eu vou fazer? No lugar do x eu coloco 4. 4 vezes 4 menos 6. Isso vai dar 16 menos 6, que vai dar 10. Pronto. Rapidinho. Entenderam, né? Só colocar o 4 no lugar do x e fazer as contas, ver quanto é que dá. Tá? E eu já tenho agora, gente, ó que situação, em segundos, hein? Segundos, cara. Não deu nem um minuto. Eu já fiz a continha ali, já descobri quanto é que é o f de 8, já fiz a continha, já descobri quanto é que é o g de 4, e agora é multiplicar, porque o enunciado... Por que eu vou multiplicar? Porque o enunciado pediu o produto. Tá bom? Tá bem claro aqui, ó, determine o produto. Então, eu vou fazer a multiplicação, eu vou fazer 32 vezes 10, e aí o resultado dessa multiplicação vai dar 320. Ou seja, a alternativa certa, a letra C. E tá pronto. Mais uma questão de funções resolvida, tranquilo, tranquilo, brincando, dando risada, G de 4, né? A gente conseguiu matar, conseguiu resolver. Tá bom? Beleza, meus queridos e minhas queridas, vamos para a última questão. Só que a última questão eu vou ter que falar mais um pouquinho de teoria, tá? Rapidão. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, acho que vai passar dos 30 minutos aí, mas é por uma boa causa, tá, gente? Tenham paciência,
Porque eu não quero fazer a coisa também apressada de qualquer jeito, né? Aquele cara alucinado, assim, que fica resolvendo, tu não está nem entendendo, não. Vamos entender. Vamos entender o que está acontecendo. Se a gente consegue entender o que está acontecendo, a coisa flui, a coisa vai, e aí fica gostoso, né? Aí raciocínio lógico fica, pô, bom demais. Tá, deixa eu apagar esse slide aqui. E agora eu vou falar um pouquinho mais de teoria de função de primeiro grau, tá? Para resolver essa última questão, é chefão, a gente vai, ó, vou até mostrar uma visão do chefão aqui que a gente vai encarar depois, tá? Olha só que delícia, ó. Ai, ai, vamos encarar esse bicho aí, tá? Vamos encarar esse bicho. Mas antes a gente precisa de um pouquinho de teoria de função de primeiro grau. Então, gente, uma função de primeiro grau, uma função afim, ela sempre tem essa cara aqui, ó, sempre tem essa cara. F de x é igual a ax mais b. Toda função de primeiro grau tem essa cara, tá? Ax mais b. O a é um número, esse a é um número e esse b é um número também. Exemplo, tá? Isso aqui é uma função de primeiro grau. Y igual a 2x menos 10. Ok? Então, nesse caso, o a seria 2, né? O meu a é o número que multiplica o x, ó. O meu a seria 2, e o meu b, que é o número sozinho, seria menos 10. Ok? Isso é uma função afim, uma função de primeiro grau. O que eu quero que vocês lembrem, gente? Eu quero que vocês lembrem algumas características da função de primeiro grau. Então, vamos lá. Primeiro, o gráfico da função de primeiro grau, o gráfico, ele é sempre, sempre, sempre uma reta. Tá? O gráfico é uma reta. Fechou? Diferente da função de segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola. E o que é esse gráfico? Gráfico é assim, ó, se eu pego para todo x vai ter um y, né? Para todo valor de x vai ter um y. Se eu pego todos os x possíveis e todos os y possíveis e coloco isso no plano, aqui no plano xy, você vai precisar um pouquinho de base matemática para entender, tá? Mas basicamente assim, ó, aqui eu tenho o eixo x, que é esse eixo aqui na horizontal, e o eixo y. Tá? E cada pontinho ali tem um endereço, né? Um valor de x e um valor de y correspondente. Tá? Por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse ponto ele vai ter um x que eu olho aqui, quanto é que vale, vai ter um y que eu olho aqui, quanto é que vale. Tá? E aí, se eu desenhar o gráfico dessa função, vai dar uma coisa mais ou menos assim, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. O gráfico da função de primeiro grau, ele é sempre uma reta. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Tá? Características dessa reta. Não esqueçam, isso cai, tá? Isso cai demais. O a da função, aquele azinho, o número que multiplica x, ele vai te falar se a função é crescente ou decrescente. Tá? Então, quando o a é positivo, gravem isso, tá, gente? Anotem isso aí, anotem isso no cantinho. Quando o a é positivo, a função ela vai estar assim, ó. Ela vai ser crescente. Tá? E quando o a é negativo, a função vai estar ó, decrescente. Nesse caso, o a é positivo, ó, o a vale 2, né? Mais 2. Consequentemente, a função é crescente, por isso que eu já desenhei assim. Ok? Gráfico é uma reta e A positivo significa que... Vou até escrever no cantinho aqui, gente, que isso é tão importante que a gente não pode perder, tá? A positivo, A negativo. A positivo, a função é crescente e A negativo, a função é decrescente. Fafipa já perguntou isso. E não esqueçam, o A é esse número que está multiplicando o x. Fechou? Nesse caso, a função é crescente. Outra coisa, ele pode perguntar assim, ó, onde é que o gráfico toca o eixo x? Onde é que o gráfico toca o eixo y? Então vamos devagarinho, olha só. Eixo x, para saber o ponto que toca o eixo x, que é esse pontinho aqui, ó, né? Eu faço y igual a zero. Vou repetir, isso é um bizu muito legal, tá? Isso é um bizu muito legal, gente. Me escuta, um pouquinho de paciência até o final desse vídeo. Me escuta. Se ele perguntar onde que a reta toca o eixo X, que é esse eixo horizontal aqui, a gente faz
y igual a zero. Sempre o outro, tá? Sempre zero o outro. E se ele perguntar onde é que toca o y, eu faço x igual a zero. Tá? Então, olha só que delícia, gente. Olha só como é fácil aqui. Como é moleza. Ó, onde é que toca o eixo x, tá? O que a gente vai fazer mesmo? A gente vai fazer y igual a zero. Ó. Aí tu zera o y, 2x menos 10. Passa o 10 para o outro lado, 10 igual a 2x. Passa o 2 dividindo, 2 está multiplicando, passa dividindo, vai dar x igual a 5. X igual a 5. Então, eu já sei que esse ponto aqui é o ponto 5. Massa, né? E onde é que toca o y? Para saber onde toca o y, o que a gente faz? Isso! X igual a zero. Tá? Aí a gente vai fazer x igual a zero. Aí dá para fazer até de cabeça, gente. Se eu zero aqui o x, ó, zerei o x, isso tudo vai zerar, vai ficar y igual a menos 10. Y igual a menos 10, então esse pontinho aqui, agora a gente já sabe que ele vale menos 10. Inclusive, esse pontinho que cruza o y é sempre o b, tá? Se tu quiser lembrar assim, pode lembrar também. O a, olha só, olha a teoria. Olha a teoria. O a indica se a função é crescente ou decrescente, tá? O a vai indicar se a função é crescente ou decrescente. A positivo é crescente e A negativo é decrescente. E o B indica onde que cruza o eixo Y. Né? Nesse caso aqui, o B é menos 10. Se o B é menos 10, cruza aqui. O B pode ser zero, tá? Eventualmente, isso significa que vai cruzar nesse ponto aqui, ó. Né? Se o B for zero, a minha reta vai estar ou assim, ó, cruzou no zero, ou assim. Tudo bem? A positivo crescente, A negativo decrescente. E é basicamente isso que tu tem que saber. Tá? Sobre gráfico, se tu lembrar, esse bizu é muito bom, tá? Porque assim, ó, esse bizu ele vale não só para a função de primeiro grau, ele vale para quadrática, ele vale para log, ele vale para exponencial. Se tu quer saber onde cruza o x, tu zera o y. E se tu quer saber onde cruza o y, tu zera o x. Ok? Acho que a gente está preparado para encarar a bucha, encarar o chefão, tá? Então, gente, foi uma rápida revisão teórica. Isso é, como eu falei, tá? Precisaria de horas e horas e horas para discutir todos os detalhes. A gente não tem isso, nem vale a pena também. Mas eu estou direcionando para aquilo que a Fafipa cobra, tá? Com essa teoria básica, tu vai conseguir se virar sim na questão de função de primeiro grau. Vou colocar o chefão aqui, pode ser? Deixa eu apagar e vamos encarar a questão da Fafipa. Até diminuir minha janelinha, gente, porque essa questão aqui, ela toma espaço, hein? Vamos lá. Vem comigo, pode ser? Olha só o que está dizendo. Ele dá um resumão primeiro, né? A função afim é o tipo polinomial do primeiro grau, definida como f de x igual a x mais b, ou y igual a x. Isso aqui a gente já sabia, né? Isso aqui tu não precisa ter medo, ele só está dando um bate-papo de uma coisa que a gente já sabia. A função afim é uma função desse tipo, ou uma função desse tipo, né? Aí lembra que o A, ele indica se é crescente ou decrescente. O B indica o ponto que cruza o eixo Y. Isso já está anotadinho aí, né? Espero que sim. Teu resumão, tá? E em relação a essa função, classifique cada afirmação como verdadeira ou falsa. E claro que a gente vai fazer eliminando a alternativa, tá, gente? Vamos fazer item por item e a gente vai eliminar a alternativa. Se tu quiser, inclusive, pausar o vídeo, tentar descobrir o que é verdadeiro e o que é falso, eu recomendo, eu acho que vale muito a pena. Olha só a primeira, como é fácil, gente. Primeiro item, como é fácil. Ó, a representação da função, ele está falando da função de primeiro grau, não esqueçam. A representação da função por meio do gráfico é uma reta. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Claro, né? Inclusive, ó, todas estão verdadeiras aqui na primeira, né? Então, pô, isso tem, né? Não pode errar, né? E, cara, a questão de lógica, né? Se a representação da função por meio de um gráfico é uma reta, então não pode ser uma parábola, né? Ok? Fafipa tá de brincadeira com a gente. Como é que vai ser os dois ao mesmo tempo? A parábola é uma coisa que tem esse formato aqui, ó. Então, como o gráfico é uma reta, não pode ser uma parábola. Quer dizer, a segunda vai ser falsa, com certeza, tá, gente?
Essa segunda aqui vai ser falsa. E agora a gente já consegue eliminar algumas, hein? E aí, gente, a segunda é falsa. O que dá para a gente eliminar? Dá para eliminar ó, a letra C. A letra C está dizendo que a segunda é verdadeira, então já cai fora. A letra D está dizendo que a segunda é verdadeira, já cai fora. Melhorou, né? Só sabendo um tiquinho mínimo do mínimo do mínimo da teoria, tu já consegue eliminar duas. Né? Agora vamos para o próximo item. Vamos lá. Concentra. Se o valor de B for zero, a equação... Se bem que a terceira nem vale a pena ler, gente. A terceira nem vale. Pensa comigo, tá? Pensa comigo. Isso é estratégia de concurso, é estratégia de prova. Enquanto isso, eu tomo uma cachaça aqui. Mas assim, ó, por que a terceira não vale nem a pena ler? Olha só o que sobrou, gente. Olha só o que sobrou aqui, ó. Sobrou a letra A, a letra B e a letra E, né? E a terceira, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Eu já sei que ela é V. Né? A terceira tem que ser V, não tem jeito. Ok? Inclusive é isso mesmo. Se o valor do B for zero, a equação continua sendo definida de primeiro grau, tá? Porque vai ter um x, né? O que manda é o A aqui. O A está acompanhando o x. Então, mesmo que aqui seja zero, não tem problema. Ó. Essa, por exemplo, essa função y igual a 5x é uma função de primeiro grau com b igual a zero. Tá? Então, esse item aqui está perfeito, está verdadeiro. A quarta vale a pena ler. E você já sabe. Dá uma lidinha na quarta. O valor de B... Ai! Ai! O valor de B determina a sua classificação em crescente, decrescente e constante. E aí, para saber se a função é crescente ou se ela é decrescente, a gente olha para o B ou a gente olha para o A? A gente olha para o A, né? Já expliquei isso para vocês. A positivo é crescente, A negativo é decrescente. Então, essa quarta aqui está falsa, gente. Essa aqui está falsa. E se ela está falsa, ó, já cai fora a letra B já cai fora a letra E também, só sobrou a nossa querida letra A. E aí está resolvida, gente. Está resolvida mais uma questão da FAFIPA. Só para fechar, tá? A gente fechar esse vídeo top. Pô, gostei pra caramba dessa aula, hein? Essa aula tá demorada, vai bater os 40 minutos aí, mas ficou bem completa, gente. Pô, se tu não deixar o like, cara, tu não deixar o like, eu vou ficar muito triste, porque eu fiz com muito capricho essa aula para ti. Tá? Então deixa o like, compartilha esse vídeo, me ajuda, se inscreve no canal. Se tu quiser uma preparação mais completa, cara, matricula no curso, cara, de raciocínio lógico, adquira o curso que tá, porra, tá top, tá pancadão. Conta comigo, vamos até o final, vamos junto até o final. E, só para fechar, a última fala da raiz da função. Gente, raiz da função é onde cruza o eixo x, tá? Raiz da função ou zero da função é a mesma coisa, é onde cruza o eixo x. E se eu quero saber onde cruza o eixo x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar o y, né? Tá? Então, grava isso, tá? Grava essa palavrinha. Raiz da função é onde cruza o eixo x. Aí, olha só o que eu vou fazer. Ó. Eu vou zerar o y. Se eu zerar o y, vai ficar ax mais b. Aí, vou resolver essa equação aqui. Vou calcular o x, tá? O b está positivo, passa para o outro lado, fica negativo. E o a está multiplicando, passa dividindo. Ó, vai dar menos b sobre a é igual a x. Que é exatamente o que está aqui, gente. X igual a menos b sobre a. Tá? Então, esse último item é o item mais técnico assim, mas está certíssimo, está perfeito. A única coisa que tu tinha que saber é que raiz é esse ponto que cruza o eixo x. Se cruza o eixo x, tu vai zerar o y. Tá? Então, realmente, o último também está verdadeiro. Queridos, era isso. Era isso aí que eu tinha que falar para vocês sobre função de primeiro grau. A gente vai voltar depois, tá? Com outra missão FAFIPA, vou preparar as questões ali com carinho para vocês. E essa semana ainda a gente volta com uma função FAFIPA sobre função quadrática, função de segundo grau. Aí a gente vai ver que é uma parábola, a gente vai ver características da parábola. Vou explicar tudo para vocês, tá? Tintim por tintim, para quando chegar a hora da prova, a gente está bem preparado
Cara, essa questão vai cair, gente. Vai cair porque se tu olhar o edital, ele fala muito sobre funções. Né? O edital ali de navegantes, né? Guarda Municipal de Trânsito de Navegantes, fala de função afim, função quadrática, função exponencial, função log, classificação de funções, gráfico de funções expressamente. Ele fala de gráfico de funções. Então tem tudo para cair, tá? Estudem essa aula com carinho. Vamos que vamos. Vamos para cima dessa prova, vamos destruir, vamos arrebentar. Obrigado, tá? Obrigado para você que ficou até agora, até o final do vídeo estudando aí comigo. Tamo junto, gente, e a gente volta com mais Missão Fafipa, com certeza. Valeu, galera!